Olá, boa noite. Hoje, no último dia de nossa aula, dentro da doutrina da martiologia, doutrina do pecado, nós começamos a falar sobre a questão do que é pecador. E muitas pessoas, mesmo tendo contato com a Bíblia, mesmo a Bíblia sendo clara a respeito do estado original do homem, mostrando que ele é pecador, muitos creem que eles não fazem parte dessa classificação, que no máximo o que eles podem ser atribuído com eles é uma ou outras falhas ou acontecimentos, mas que ele não é um pecador. Mas nós precisamos entender que, tirando Cristo Jesus da humanidade, todos aqueles depois de Adão são pecadores. Então, como é que nós podemos identificar ou observar o que é o pecador? O que é ser pecador? Então, nós vimos que ser pecador é viver um estado de oposição à santidade de Deus. Porque Deus é o padrão daquilo que é justo, daquilo que é santo, daquilo que é correto. Então, quando nós, pela nossa natureza caída, nós estamos fora desse padrão de santidade, nós não aceitamos esse padrão de santidade, nós estamos nos opondo a Deus. E a impiedade da nossa vida revela o quanto o homem natural ele está afastado de Deus, ele está em oposição à santidade de Deus. O homem não ganhou a sua natureza pecaminosa por uma ação, por uma obra dele. Ele recebeu isso, a sua natureza. Ele já nasce dessa forma. E ele já nasce em oposição a essa santidade. Então, ser pecador é estar em oposição à santidade de Deus. Vimos que ser pecador é também estar em rebelião, ter uma vida de rebelião contra o governo de Deus. Os homens fazem questão de desobedecerem a Deus. Os homens naturais fazem questão de não querer obedecer aquilo que Deus estabeleceu. A nossa consciência, ela nos leva à compreensão que existe um Deus. Mas, sendo essa consciência corrompida, Deus nos revelou pela sua palavra a sua vontade, o seu governo, como devemos viver. Mas mesmo assim, os homens negligenciam. Os homens não querem conhecer essa verdade. E assim, ser pecador é exatamente viver dessa forma, contra o governo de Deus, numa vida de anarquia contra Deus, não aceitando o governo de Deus. Ser pecador é a falta da justiça de Deus. É quando o homem, diante dessa sua natureza caída, diante da rebelião contra a santidade e da oposição contra o governo de Deus, ele não é justificado. A justiça que Deus aceita é a de Cristo. E o homem só pode ser justificado diante de Deus se ele crê em Cristo, se ele aceitar o sacrifício de Cristo. Se ele não aceitar, se ele achar que pelos seus méritos ele pode conseguir algo, esse homem tem a falta da justiça de Deus, a qual agrada a Deus, e ele é pecador. Ele é classificado como pecador. A falta da justiça de Deus no homem torna esse homem, declara esse homem o seu estado de pecador. Diante disso, nós vamos ver sobre a questão da transmissão do pecado. Como é que, então, o pecado ele transmite-se, ele passa-se de um para com o outro? Nós vimos que o homem, ele é pecador porque não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Ele já nasce com isso. Ele não desenvolve o pecado na sua vida, na questão de tornar-se um pecador por praticar pecado. Existe a transmissão do pecado que ela se deu de várias maneiras na nossa vida.
A primeira dela é por imputação, aquilo que é chamado de imediato. Quer dizer, quando Adão ele decidiu desobedecer a Deus e ele cai, toda a raça cai com ele. Então, de maneira imediata, toda a raça humana ela foi imputado o pecado. Mas também nós recebemos, assim como o pecado foi imputado de forma imediata, a transmissão do pecado também ela se dá de forma imediata. Quer dizer, quando um homem se relaciona com uma mulher e tem um filho, agora a transmissão do pecado é de pai para filho. Não somente de forma imediata, mas agora por herança dos pais. E aí nós temos essas características do pecado que vão surgindo em nós. A nossa natureza pecaminosa deflorando conforme o curso do nosso tempo, a questão da sociedade que vivemos, mas agora por herança, de forma imediata, através dos pais para os filhos. Observamos um pouco, então, diante disso tudo, a corrupção da humanidade. A doutrina da corrupção ou da depravação é uma doutrina que poucos gostam, se agradam de ouvir, mas ela é bíblica. Ela vai mostrar a situação do homem diante do pecado. O que o pecado fez com o homem? A sua natureza corrompida está na Bíblia. A Bíblia declara essa natureza. E podemos classificar essa natureza corrompida de três maneiras: a corrupção total, mostrando que o homem completamente, o pecado atingiu o homem em toda a esfera da sua vida. O homem por completo, não existe uma parte do homem que não esteja contaminado pelo pecado. A corrupção universal, a qual vai informar que não somente o homem em si, mas toda a humanidade, em qualquer lugar do mundo, o pecado atingiu. Não tem um lugar no mundo onde o pecado não esteja, onde ele não atinja. E a corrupção ou a depravação inerente. Quer dizer, o homem não é pecador porque ele desenvolve a prática do pecado. O pecado já faz parte da natureza dele caída. A corrupção, o pecado já está na natureza. O homem já nasce com isso, como o salmista diz no Salmo 51:5. Diante disso, nós vamos, assim ver então, aprendemos um pouco sobre como o pecado age no mundo diante de três poderes. Nós sabemos que o coração do homem está corrompido, a mente do homem está corrompida, o ser do homem está totalmente corrompido pelo pecado. Parece que tudo isso já seria o máximo da ação do pecado em nossas vidas, mas não. O pecado ele age no mundo em três poderes: no mundo, a carne e o diabo. São os três inimigos de nossa alma. E diante do mundo nós temos o mundo político, nós temos o mundo intelectual, o mundo social, o mundo comercial e, por incrível que pareça, o pecado tem poder no mundo religioso. O diabo age de todas as formas, e principalmente naquilo para imitar a Deus. Ele é um imitador. Ele usa métodos para agir nesse mundo e para agir como o poder do pecado. Ele opera na mente dos homens, ele opera usando a imoralidade, ele age na vida dos incrédulos e ele age como o poder das trevas. A carne, ela é um poder a qual age com força a respeito do pecado, no termo tudo aquilo que é natural do homem, tudo aquilo que identifica o homem na sua natureza, os seus atos, a sua vida, aquilo que compõe o ser humano, porque todo aquele que é nascido da carne é carne. Todos os aspectos dos homens, morais, espirituais, a sua vida, estão atingidas por esse poder da carne.
Eles se tornam inimigos de Deus. Os homens têm se inclinado ao poder da carne. Mas precisamos entender que aquilo que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Deus rejeita tudo aquilo que é da carne, mas tem comunhão com tudo aquilo que é da vida espiritual. E a não ser que o homem seja regenerado por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é muito difícil que ele reconheça o efeito do poder da carne pelo pecado em sua vida. Que Deus nos abençoe.